Já voltamos, Marcos. Vamos falar agora sobre esse ano de 2025 que começou e já inicia com uma campanha importante de saúde, de atenção, conscientização para cuidarmos da nossa saúde mental. Nunca falamos tanto sobre ansiedade, depressão, Você é ansiosa? estresse. Sou ansiosa e acredito que boa parte da população no mundo inteiro tenha sintomas de ansiedade. A gente está recebendo hoje aqui no estúdio a psicóloga Silma de Oliveira. Bom dia, Silma. Seja mais uma vez bem-vinda ao Boletim Gazeta. Quais são os principais fatores que têm contribuído para que a gente hoje diga que a ansiedade e a depressão são as principais preocupações em relação à saúde mental? Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Bom dia aos telespectadores que estão em casa. Exatamente, né? Você falou bem. A ansiedade e a depressão hoje são dois temas que são muito falados e experimentados e experienciados pelas pessoas de uma forma geral, não só aqui no Brasil, mas a gente pode observar, né, no mundo inteiro, essa tecnologia que exige tanto que as pessoas deem uma resposta imediata, faz com que elas também se sintam cada vez mais ansiosas. A ansiedade é excesso de futuro? Exatamente, Marcos. A ansiedade é o excesso de futuro. É tanto que as pessoas, geralmente, elas esquecem do presente, né, da situação que elas estão vivenciando e ficam imaginando como será o futuro, que pode até nem acontecer. Não é verdade? Então, assim, as pressões psicológicas vivenciadas no mundo atual, na atual conjuntura, é tão forte que as pessoas se desconectam do presente e se reportam a um futuro inexistente até então, na verdade, né? E que faz com que elas sintam-se cada vez mais ansiosas. Esse período de fim de ano, um período que a gente sempre ressignifica as nossas vidas, pensa em zerar, dar um reset para começar tudo de novo e pensar mais no futuro. É um período que desperta mais ansiedade nas pessoas? Sim, justamente, Thaís, por conta dessa cobrança, né, existencial que se tem na palma da mão, através das redes sociais, através da internet, através da inteligência artificial agora, né? Que é o assunto do momento. Então, as pessoas, quando inicia o ano, elas têm uma nova oportunidade, até por nossa cultura mesmo, de parar, refletir. O que ela espera daquele novo ano? Né? É cultural, na verdade, essa reflexão e esse pensamento. Então, janeiro, na verdade, é um mês simbólico para essa questão. Não que você não vá pensar na sua saúde mental durante todo o ano, é essencial. No entanto, o janeiro, como é o primeiro dia do ano, o primeiro mês do ano, as pessoas tendem a fazer até relação, né? Fazer uma relação quais são as metas esperadas para aquele ano que está iniciando. Então, o janeiro é simbólico. Eu tive a oportunidade, de, como repórter também fazendo matérias de economia, viajar para o campo, né? E a realidade das famílias da agricultura familiar, mas que também atua, por exemplo, na agropecuária. Tem aquelas vaquinhas ali para cuidar e o hábito da manhã é limpar os ambientes onde os animais estão, né? Aí eu fui perguntando lá e tal, eu disse, a senhora tem ansiedade? Aí eu nunca me esqueço dessa resposta, eu não tenho tempo, porque o presente exigia tanto de atenção para o que ela tinha que fazer, que ela não vivia essa realidade de ansiedade. E aí, com esse cenário, eu quero fazer a seguinte provocação. A ansiedade é algo mais urbano, essa nossa vida cotidiana, de preocupações, de se eu vou vencer, se vai ter dinheiro, isso é muito mais urbano do que em relação para quem mora no campo? Boa observação, Marcos, né? Quem mora no campo, ela não recebe essa carga de pressão, né, de que a pessoa seja o melhor que é. As pessoas estão sempre buscando serem melhores profissionais, tem que ser também o melhor dono de casa, tem que ser também melhor pai, melhor mãe, não é? Então, as pessoas no campo, elas geralmente não recebem essa pressão. Então, a resposta, né, dessa pessoa que lhe deu foi uma resposta
muito saudável, não é? Que é verdade, não deixa de ser, e também uma resposta muito inteligente, porque é a realidade dela. Né? Ela não para pensar se alguém vai estar esperando que ela tire o leite da vaca pela manhã, que ela varre, ela sabe o que tem que fazer, ela faz. Então, ela não para receber essa pressão emocional. E, de fato, as pessoas que moram em meio urbano, elas têm a tendência a ter e apresentar mais ansiedade, depressão, estresses, enfim, uma série de outros comprometimentos emocionais. Silma, quando é que a ansiedade e a depressão, mais focado na ansiedade, essa pergunta, preocupa de verdade? Quando é que você conversa com uma pessoa e diz assim, essa pessoa realmente precisa ser encaminhada para um psiquiatra, precisa de tratamento clínico, já foge aqui um pouco da minha alçada da psicologia? Uhum. A própria pessoa, ela começa a perceber-se de que ela está tendo complicações na rotina diária dela, por conta dessa ansiedade, entende, Thaís? Então, as pessoas, o que chama a atenção? Que sinais seriam esses? Né? Por exemplo, ela já não consegue iniciar uma tarefa e terminar. Ela está tão ansiosa que, enquanto ela está ali fazendo aquela tarefa ou aquela atividade, ela já está pensando no que ela vai fazer após aquilo ali. Então, muitas pessoas elas estão apresentando muito comumente, a gente pode observar em consultório, em que as pessoas não conseguem terminar tarefas. E isso faz com que elas comecem a perceber-se. Não, peraí, alguma coisa está errada. Eu preciso buscar, entender o que está acontecendo comigo. Então, a partir desse ponto, ela precisa... Não seria nem alguém dizer assim, procure um profissional, procure um psicólogo ou procure um psiquiatra. A própria pessoa, ao observar-se, ela pode sim chegar a esse ponto de saber que está precisando de ajuda. Pais ansiosos contagiam os filhos com ansiedade porque colegas seus que trabalham em escolas têm identificado ansiedade já nas crianças e nos adolescentes. Isso não era muito comum, era mais uma questão dos adultos, aquela preocupação também até com a criação dos próprios filhos. Mas há uma relação entre isso? Totalmente. Totalmente. O ambiente ansioso faz com que as pessoas que convivem nesse ambiente passem a ser pessoas ansiosas. Marcos, se você observar, até os pets de ambientes de pessoas ansiosas, eles são mais elétricos, eles, não é? Chegam a ser até um pouco mais agressivos. Então, assim, o ambiente, ele influencia muito. E a criança, ela é um papel em branco, né? Então, ela está ali se formando. O que ela está experienciando naquela família é o que ela vai entender como o que é comum, como a criação que ela teve. Então, sim, é muito importante que os pais, eles tenham esse cuidado de não proporcionar, não repassar essa ansiedade para as crianças, principalmente, e seus animais também. Então, tudo contagia, né? Principalmente no ambiente doméstico, no ambiente de casa. Silma, pela sua experiência, como é que você avalia a perspectiva da Organização Mundial da Saúde de que os casos de ansiedade até 2030 vão se sobrepor até aos casos de câncer e de doenças cardiológicas? Então, essa celeridade de resposta que é imposta pela vida cotidiana, pela internet, pela tecnologia, ela tendencia, né, a apresentar no futuro pessoas muito mais ansiosas. Por quê? Porque as pessoas, elas... você de casa, você sente que você está menos humano e um pouco mais robotizado. Exige-se tanto das pessoas que você se sente pressionado emocionalmente, você sente que às vezes não é capaz de desenvolver determinada atividade
e isso frustra você, e essa frustração, se não tratada, ela começa a te dar um comportamento depressivo, e daí você acha que está com depressão e vai procurar um profissional psiquiatra, por exemplo, porque a depressão é algo que ela pode ser fruto dessa ansiedade também, né? Dessa pressão emocional, psicológica, tecnológica, você tem que ser perfeito em tudo. E o ser humano está, aos poucos, perdendo isso aí, perdendo a sua sensibilidade e começando a fazer as coisas, às vezes até sem pensar, automatizando-se. E isso é muito perigoso. Mas é lamentável, né? O T substituindo o C. Verdade. Prejudicando exatamente o humano. Lamentável, Thaís. Lamentável. E que as pessoas se cuidem, né? Na verdade, a gente convidou e trouxe esse assunto aqui para o Boletim Gazeta e convidou a Silma de Oliveira para cá, para realmente fazer esse alerta, para que as pessoas realmente tenham mais atenção com a sua saúde mental, se deem pausas, procurem viver o hoje, atribuir a sua rotina diária, ações e atividades. Procurar ajuda. Procurar sempre ajuda, acompanhamento. Né? Essa conversa aqui que a gente tem com ela já tranquiliza, né? Impressionante. Você melhorou antes da entrevista? Pois é, já estou falando com mais calma, mas sem descontração mesmo, de maneira séria. Eu acho que é fundamental a gente ter a palavra de um profissional, se dar o tempo de ter ali um momento para ouvir como nós estamos lidando com tudo o que nos rodeia. Então, principalmente com relação ao que esperamos lá na frente. Eu vou até fazer um relato pessoal aqui, porque eu ficava muito ansiosa quando eu fechava a agenda de compromissos para um mês, para 15 dias. E aí eu já ficava pensando, meu Deus, e qual a roupa? E como é que vai ser o transporte? Então, aquilo ali já começava a influenciar no meu dia atual. E já começa a me atrapalhar nas atividades que eu tinha que fazer. Então, hoje, a gente tenta procurar ser diferente, tenta procurar agir com mais calma, mas para quem tem ansiedade, realmente é um desafio. Precisa de ajuda, procure. Essa é a principal mensagem do Janeiro Branco. Agradecendo a Silma de Oliveira, psicóloga aqui sempre com a gente, disposta quando nós convidamos. Obrigada, Silma. Nada, é um prazer estar sempre com vocês. Janeiro Branco, lembrem-se, a saúde mental não é apenas em janeiro, é o ano inteiro. É isso aí, vamos nos cuidar. Dado o recado. Até porque a saúde mental, se adoece, adoece o corpo todo, né? E leva a outros problemas também. Obrigada, Silma. Vamos seguindo aqui, falando do ano mais